Oi, pessoal, estamos aqui em mais um resenha. Dessa vez estou eu, Shélida, Juliana Pereira. Oi, todo mundo! E o nosso convidado super especial, Jackson Augusto. O nosso resenha de hoje, o título é Racismo, uma pauta evangélica? E a gente quer conversar hoje com o Jackson sobre esse tema, que é um tema importante para a igreja brasileira e que a gente acha que merece um episódio especial. Então, vou apresentar o Jackson para vocês, por hoje vocês devem conhecer, mas vale uma mini bio aqui. E aí, se tiver alguma coisa errada, você me corrige, Jackson. Eu peguei essa mini bio do Intercept. Jackson Augusto, mais conhecido como Afrocrente nas redes sociais, é produtor de conteúdo na rede com esse nome, é podcaster também no Afrocrente Cast e ativista da teologia negra no Brasil. É membro da coordenação nacional do Movimento Negro Evangélico e membro do Colegiado Nacional do Miqueias, uma rede global de evangelismo comprometido com a justiça social. E aí, já para começar, eu queria perguntar para o Jackson duas questões. Como é produzir conteúdo negro evangélico na rede social? E ouvir um pouquinho mais sobre o Miqueias, que eu achei muito interessante o fato de ser uma rede global de evangélicos. E aí a gente queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Tá, tem um detalhe aí nesse tempo que eu sou também estudante de jornalismo, né? E também sou articulador, coordeno a rede de uma plataforma de disputa de narrativa chamada Perifa Connection, que é nesse meio tempo aí da época do The Intercept. E a gente, enfim, faz essa coordenação dessa rede, que tem uma comunicação periférica por todo o país, conecta realidades e comunicadores periféricos pelo país. Eu acho que o desafio, né, o maior desafio de você produzir conteúdo é você conseguir comunicar com o público que você estabeleceu para comunicar, né? Então, é você criar uma forma de comunicar com que essas pessoas se identifiquem, né? E elas consigam entender o que você quer passar. Eu acho que esse era o meu maior desafio, né? Quando eu comecei o Afrocrente, o projeto, que não é só um canal, mas eu comecei primeiro com a produção de conteúdo em si, o projeto ele traz questões bem interessantes, assim, no sentido de que eu era um jovem negro evangélico, ainda sou um jovem negro evangélico, sofria com uma falta de referências negras evangélicas dentro da igreja. Então, fui em busca disso, né? E eu descobri muita coisa. Eu falei, preciso contar e comunicar para outros jovens negros evangélicos. Então, o Afrocrente foi muito nessa perspectiva, né? É difícil porque você tem poucas coisas e você, quando vai cavando isso, você vai percebendo que existe uma grande demanda de comunicação, né? E não é só comunicação audiovisual, né? Falta podcast, falta livros, né? Enfim, falta muito, todas as formas, né? Textos, né? Enfim, então falta todas essas formas de comunicar, esses produtos, né? Vamos colocar assim. Então é você tentar ser abrir, né? Algo que não está colocado, inclusive, no mundo digital. Então, nesse mundo que a gente conhece hoje, né? Na internet, se você procurar digitar teologia negra, hoje você encontra muito mais. Mas se você olhar os anos, até 3 anos atrás, 2 anos atrás, sentia muita coisa na internet sobre isso e nem no YouTube, enfim, sobre essas questões, sobre essas tradições, essas outras formas. Então, acho que a maior dificuldade era conseguir fazer com que as pessoas entendessem o que eu queria falar. Que o outro jovem negro, porque é o meu público principal, que está dentro da igreja, principalmente, conseguisse ter uma curiosidade sobre isso também, né? Sobre o que é isso também. Nem todo jovem negro vai ter essa curiosidade. Então, precisava também comunicar de uma forma com que esses jovens se identificassem. Em relação ao Miqueias, o Miqueias ele é uma parte da minha vida, porque eu vim de um movimento chamado Missão Integral, né? E o movimento de Missão Integral ele é um movimento latino-americano, mas também que acontece principalmente na América Latina / Inglaterra, com John Stott, mas também com René Padilha, que são teólogos latino-americanos e que vão dizer que a gente não deve só pregar a salvação da alma, mas deve também olhar para o ser humano todo. Então, esse evangelho, essa forma de produzir religiosidade dentro da experiência evangélica que questiona também as outras dimensões da vida. Então, o corpo, o contexto vai importar. Então, o que é a Rede Miqueias? A Rede Miqueias é um grande pacto de evangélicos pelo mundo que dizem que falar sobre ou produzir a partir da experiência evangélica não é só produzir almas, né? Almas para Jesus. É produzir também questões concretas e transformações concretas a partir das organizações sociais que a gente vive.
Então, a Rede Miqueias é mais ou menos isso. É esse grande conglomerado de igrejas, de pessoas, de líderes, coletivos, de ONGs, que estão dentro da experiência evangélica e querem conversar sobre justiça social no mundo. Então, a gente teve a consulta global da Rede Miqueias agora, que foi protagonizada pelo pessoal do Zâmbia, da região da África. Então, a cada 3 anos, existe essa consulta global, e esse ano teve, mas foi uma consulta online, né? Mas a gente, infelizmente, normalmente é presencial, e também tem as consultas latino-americanas e tem também a consulta no Brasil. Enfim, então é isso, basicamente isso, Miqueias. Jackson, eu achei muito interessante a sua fala, e acho muito interessante também esse movimento de pensar a experiência cristã, né, a partir das nossas questões enquanto sujeitos políticos negros. Mas eu queria voltar um pouquinho na sua fala e entender como que você chega nesse movimento, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que assim, para quem está dentro da academia, né? Eu fiz doutorado agora, a Shelly está na graduação, os discursos chegam com muita facilidade para a gente tem essa ideia de que dentro da nossa bolha é todo mundo muito progressista, mas essa não é a realidade geral, né? E principalmente dentro das nossas igrejas, onde a maioria da população evangélica é formada por mulheres e por negros, ainda não se tem essa ideia da importância do antirracismo. E aí eu queria entender como foi o seu movimento para poder se perceber nisso, quando começou, isso vem desde criança, você tinha essa discussão racial na sua casa, como era, e queria também entender como foi a recepção da sua comunidade evangélica quando você começa a falar sobre racismo dentro da igreja, sobre ser cristão e ser negro. Então, eu sou de uma terceira geração de batistas dentro da minha família. Então, assim, minha avó é batista, que tá viva, graças a Deus. Minha mãe, meu pai também tinha um vínculo com a Igreja Batista antes de nascer. Eles já estavam conectados à igreja, e eu depois também já nasci dentro dessa igreja. Então, já veio esse contexto para mim. Eu nunca questionei minha negritude, porque eu sou um cara que não sou negro de pele clara, né? Então, na minha turma, eu sempre estava entre os mais requintos ali, até porque eu sempre estudei em escola particular. Então, isso também era uma questão. Então, isso nunca foi será que eu sou negro? Será que eu não sou? Eu costumo dizer que eu sempre me olhei. Mas eu também, quando eu era criança, hoje eu consigo ver e até me lembrar de várias vezes que eu perguntava a Deus, porque eu nasci assim, que eu nasci negro, assim, né? Porque eu não nasci de outra cor, que eu tinha que nascer negro. Porque eu sabia que tinha uma coisa ali que me impedia de socializar com outros adolescentes, com outras crianças. Já fui, enfim, a gente sabe, né? Fui xingado muitas vezes na escola, já briguei até dentro da igreja quando era criança em relação a isso. Então, assim, vários processos aí que eu passei, mas eu acho que a consciência racial veio também com os questionamentos sociais, né? Porque ser negro é estar localizado socialmente nos lugares. Então, quando eu comecei a fazer questionamentos sobre, beleza, mas o que Jesus tem a falar sobre a demanda da minha família que vive na favela do Recife, por exemplo, até hoje, né? Tudo bem, muito bonito isso aqui, mas quando eu ia para a igreja, tinham pessoas na igreja de classe média e tal, então tinham pessoas que iam para faculdade e tal, mas quando eu entrava na favela era outra coisa. Então, assim, eu comecei a perguntar o que Jesus tinha a ver com isso. Eu também fui uma pessoa que cresci indo para assembleias gerais de sindicato, principalmente ligada à área da saúde, porque minha mãe é uma funcionária pública da área da saúde, e ela sempre foi muito ativa. Minha mãe sempre foi essa pessoa que lutava, que ia, e ao mesmo tempo ia muito para a igreja. Então, ir para o culto e ir para a greve sempre foi algo tranquilo para mim, nunca foi um problema. Só que como conectar, né? Acho que essa é a pergunta. Como conectar tudo isso à questão da fé? Eu acho que assim, a gente cresce na igreja, a gente tudo pergunta a Deus, ou tudo pergunta a nossa experiência religiosa. Então, era inevitável um momento ou outro. Eu comecei a estudar sobre a questão racial, porque eu comecei a ver que o problema também está na história, o problema está em eu sou negro e tal. Então, eu comecei a questionar algumas coisas, mas eu comecei a dizer assim, beleza, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Né? Mas antes de tudo isso, eu comecei a perguntar o que é racismo, não o que é racismo na Bíblia, o que é racismo. Então, antes eu acessei ali o Silvio Almeida, antes eu acessei ali a Djamila Ribeiro, antes eu acessei ali a Lélia Gonçalves, de uma maneira distante? Talvez, de uma maneira distante, assim, né? Pô, Lélia, não. Mas toda essa herança, né? Vamos colocar assim, no movimento negro, né? Sobre quando a gente procura o que é racismo e a gente vai pegar. Então, foi isso que eu acessei de início. Então, foi a partir desse legado do próprio movimento negro.
comecei a refletir a partir disso. E aí, quando eu fui questionar isso a partir da Bíblia, foi quando eu comecei a dizer que não, quero saber agora o que a Bíblia fala sobre isso. E aí eu conheci o movimento negro evangélico, eu conheci, na verdade, um livro, né, chamado A Bíblia e as Cotas, que é um livro que não vende por aí, é um livro que só o autor vende, que é o Marco Davi, que é um dos fundadores do movimento negro evangélico no Brasil. Marco Davi ia estar na cidade, ia estar em Recife na época. Encontro o Marco Davi lá em Recife junto com outras pessoas e ele vende o livro dele, a Bíblia e as Cotas, que não tem livrarias, é de baixa, não tem um alcance tão grande. E a partir da leitura desse livro, eu comecei a ver que tinha uma conexão e eu precisava começar a conversar melhor sobre isso. A questão das cotas estava muito alta e eu me incomodava muito, que meu pastor, antigo pastor, vou chegar lá, meu antigo pastor, ele falava muito de Martin Luther King, mas ele falava mal das cotas. E a conta não fechava para mim, eu estava lá escutando, mas ele era diretor de um colégio batista, né, particular, ao mesmo tempo que ele falava isso. Então, assim, isso influenciava também no próprio trabalho dele, né, uma questão também até de grana, de relações econômicas, políticas. E aí, isso me incomodava muito. Né? Eu me lembro que ele postava muito Morgan Freeman, e aí, até aqui, mas eu não falava nada. Não falava nada, ficava na minha. E até que teve um dia que eu comecei a movimentar mais com o movimento negro evangélico, a gente começou a se reunir. Mas um pouquinho antes de eu me reunir com o movimento negro evangélico, né, nessa minha guinada para a questão racial, eu comecei a questionar muito nas redes sociais, até que eu disse assim, eu nem sabia o que era teologia negra, mas eu sabia que existia. Vi um amigo meu postando sobre, mas nem sabia o que era. Aí cheguei para o meu pastor, que já estava com vários problemas, que estava tendo um lance bem simples, assim, chamado fenômeno ali Temer, né, na época, e a igreja já estava dividida, a igreja se dividiu ali em 2015, e quando foi 2017, que é quando acontece isso, 2016 tem a questão do golpe, do impeachment da Dilma. E aí, isso a igreja se divide, né? E você escuta a gracinha, porque você está ali lutando pelas questões sociais, até que eu comecei aí, depois de 21 anos na igreja, eu nunca tinha ido para nenhum gabinete, eu comecei para o gabinete. Né? Comecei para o gabinete, né? Alguns pais não queriam que eu falasse com os filhos, que eu liderava alguns grupos de estudos, né? E tudo mais, principalmente com adolescentes. Comecei para o gabinete, até que teve um dia no gabinete que o pastor falou assim, eu me lembro como se fosse hoje, assim, minha família é toda negra, eu sou branco. E ele quis dizer, ele contou a história dele, ele quis dizer no final das contas que ele não se sentia bem porque eles tratavam ele mal. Então ele queria trazer um pouco do racismo reverso, né? E depois ele ainda abriu a Bíblia no livro de Filemon, né? E disse, tá vendo, o que Paulo fez com Onésimo, né? Paulo lutou contra a escravidão, Paulo disse, não, Onésimo, não volte para Filemon. Não, Paulo devolveu Onésimo para Filemon. Então, por que você está nessa? Assim? Por que você está nesse movimento? O que ele quis dizer com isso, né? Então, depois disso, eu não conseguia... aquele clássico, somos todos irmãos em Cristo, né? Em Cristo não há separação, né? E pior, né? Ele não conseguia conceber, eu não conseguia conceber que a Bíblia justificava isso. Eu falei, não, peraí que ele abriu a Bíblia, agora o negócio foi para outro nível. Então eu comecei assim, não, eu preciso estudar melhor isso aqui. E aí, a partir disso, comecei a estudar isso bem melhor. Depois eu encontrei com o Marco Davi, comecei a me organizar, e aí sim entrou essa questão mais racial e me organizei e comecei a coordenar o movimento negro evangélico lá em Recife, na verdade, e pronto. Então a gente está aí há 4 anos nesse processo de movimentação do movimento, assim. Agora eu estou na coordenação nacional junto com outros irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil, mas foi esse processo, assim. E depois, em 2018, eu saio dessa igreja e vou para uma outra igreja, porque eu não consigo, conceber algumas coisas. Eu não podia falar na minha antiga igreja sobre a questão racial, né? Eu não podia falar. Então, para mim, estava muito, muito louco, algo muito louco. Eu ia para outras igrejas, eu viajava, né, para outros estados, era convidado para ir para outros lugares, e eu não podia falar sobre isso na minha própria igreja. E na cidade também. Então, eu comecei a ir para outras igrejas na mesma cidade para falar sobre o tema, e na minha igreja não. Então, por conta disso, né, eu vi que eu não estava sendo mais útil ali, por diversos motivos. A questão racial estava aí colocada, e aí eu vou para uma outra igreja. Hoje eu estou numa igreja que ela é batista também, mas é pastoreada
a vice-presidente da igreja é uma mulher negra, uma pastora, mulher negra. Então, assim, já muda, né? Eu acabei de sair de uma reunião, inclusive, sobre o 20 de novembro, então a gente vai fazer um culto e tal. Então, já muda a perspectiva e a forma da gente contribuir com a comunidade local, né? Só falar um pouco da minha experiência, assim, porque escutando o Jackson falar, eu fiquei pensando quando que as questões raciais começaram a me tocar dentro da igreja, né? É evidente que eu também nunca tive dúvidas que eu era negra, e é muito engraçado, porque se eu tivesse dúvidas, a minha mãe me lembrava o tempo inteiro, assim. Eu lembro que eu era muito nova quando eu falei pra ela assim, ai, mãe, eu queria ser Paquita da Xuxa. Ela falou, minha filha, você é preta. Olha pra Xuxa, não tem nenhuma Paquita negra. Então, assim, você pode ser outras coisas, mas você não vai ser Paquita. Minha mãe tinha um discurso racial da forma grosseira dela, porque ela não tinha uma educação étnico-racial, mas eu fiquei ouvindo o Jackson falar que a minha questão até com a igreja, que eu ainda sou dessa igreja, porque eu acho que também romper é muito difícil, é um processo muito complicado de mudança, ainda mais quando você cresceu numa igreja, que foi o meu caso, você cresceu na igreja e essa igreja essa comunidade fez parte da sua formação enquanto cidadão, te apoiou em diversos momentos que você precisou. Então, eu tô nesse processo ainda se eu vou romper ou não. Com certeza eles vão estar ouvindo isso. Tá gravado, hein? Tá gravado, eles vão escutar. Eu sei que eu vou ouvir mensagens. Mas a primeira coisa que me tocou foi ser mulher, foram as questões de gênero. Porque eram discursos tão machistas, são, né, ainda tão machistas, e que eu acho que eu fui empurrando com a barriga, né, durante muito tempo na minha vida, mas eu sempre me questionei por dentro, sabe? Essa coisa de a mulher tem que ser submissa sempre foi uma coisa que não me fazia bem. Eu lembro que quando tinha encontro de jovens, mesmo encontro de adolescentes, essa preparação, que é uma coisa que a igreja sempre faz, de preparar a mulher para ser uma esposa, para ser somente uma esposa, né? Ela não tem outra função dentro da igreja que não seja esposa ou mãe, sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Mas eu acho que 2015 tudo ruiu, assim. 2015 foi o ano que, né, que todo mundo se transformou de certa forma. E eu lembro que eu estava num culto, assim, eu fui para a sede da minha igreja, eu estava num culto sentada, e aí era o dia das eleições. Eu lembro que quando o pastor foi dar o resultado das eleições, ele falou assim, quem ganhou foi o Aécio. Aí o meu coração quase saiu pela boca. E aí ele falou, brincadeira, foi a Dilma. Aí todo mundo da igreja fez, e só eu tava vibrando muito por dentro. E ele falou assim, nossa, que raiva. O pastor falou, né? Nossa, que pena, a Dilma ganhou. Eu acho que a gente precisava de mudança. E naquela hora me bateu assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com essas pessoas que queriam que o Aécio ganhasse, sabe? Foi a primeira fagulha. E aí depois que eu fui estudar na Universidade Federal Fluminense e que eu resolvi parar de alisar o meu cabelo, aí eu vi que a coisa era muito mais dentro, sabe? Eu já contei esse caso 1 milhão de vezes, vou contar, não vou nomear a pessoa, até porque ela já saiu da igreja. Mas assim que eu que eu fui fazer a transição capilar, eu tava passando por um momento assim porque fazer transição é horrível, né? Você fica se sentindo mal, com a autoestima baixa. E ela veio, me abraçou e falou assim, Ju, Deus está tocando no meu coração de te dar um alisamento capilar, porque eu sou cabeleireira. E na hora eu não sei de onde eu tirei forças e eu falei, bom, mas Deus tocou no meu coração para mim não alisar o cabelo, então como é que vai ficar, né? Porque se ele tocou no seu e tocou no meu. E ela falou, poxa, mas eu quero muito te dar esse alisamento, eu acho que vai fazer bem pra sua autoestima. Eu falei, não, minha autoestima não tá abalada, eu não quero alisar meu cabelo, eu quero ser desse jeito. E desde então, comecei a observar muitas coisas, e quanto o racismo tá dentro da estrutura da igreja, quanto a igreja funciona baseada no racismo. A minha denominação tem muitos pastores negros. Isso eu não posso reclamar, assim, nós não temos pastoras, o pastoreio é uma coisa masculina, mas tem pastores negros, mas eu vejo, assim, sabe, não tem uma discussão. O tempo todo é silenciado, é aquela coisa que a Sherida falou de que somos todos irmãos. Mas somos todos irmãos até a porta da igreja, porque do lado de fora não somos, sabe? Eu vi pessoas da minha igreja fazer o escândalo porque a filha estava namorando um garoto negro e a filha era branca, sabe? E também essa ideia do embranquecimento, né? Porque todo mundo quer aquele discurso de que, tipo, você tá clareando a sua família, sabe? Tem essa coisa dentro da igreja. E é muito cruel, assim, é muito assustador e cruel.
E várias vezes, às vezes, agora na minha igreja, né, eu sou chamada de herege, de esquerdopata, mas eu não ligo. Não ligo mesmo, prefiro ser chamada assim. E quando eu entro ali e eu vejo muitas meninas que deixaram de alisar o cabelo, e eu tendo sido a primeira, me dá certo orgulho, assim, sabe? Me dá vontade de falar, eita glória, sabe? Pegar o microfone e fazer um discurso. Mas eu fico... E eu tenho muito dentro de mim esse conflito, assim... Será que eu realmente preciso sair desse lugar? Porque também se eu sair não vai ter ninguém. E aí, ao mesmo tempo, eu fico... Ai, mas eu tô sendo covarde, eu devia sair. E eu acho que talvez muitos dos ouvintes passam por isso, porque para quem não, só quem está lá dentro sabe o quanto essa comunidade cristã influencia na nossa vida, sabe? O quanto eles estão presentes. Várias vezes eu me pego tendo muitos posicionamentos que são de acordo com a minha denominação, né? Porque nós somos múltiplos. O cristianismo abarca várias igrejas que são completamente diferentes entre si. Mas ela influencia muito, ela tá dentro de você o tempo inteiro, e até quando você acha que não, você tá reproduzindo coisas que é desse cristianismo que colocaram na nossa goela abaixo, e já falei muito. Então, eu ia perguntar qual é a tua denominação. Não perguntar a igreja, não. Eu sou da Metodista Wesleyana. É um lance É pentecostal. Então é pentecostal, engraçado, né? porque eu sou de uma cidade, eu sou da cidade no interior do Rio de Janeiro, sou de Petrópolis. E aqui em Petrópolis, você vai na esquina, tem uma metodista wesleyana. Em todos os lugares tem. Aí eu fui pro Rio de Janeiro estudar, tipo, falava metodista wesleyana, as pessoas me olhando com aquela cara de, tipo, que igreja é essa? Eu nunca ouvi falar de metodista wesleyana. Então as pessoas não conhecem muito, mas é uma igreja que saiu de dentro da metodista, né? E se formou em 1967, período da ditadura militar. Então isso explica muita coisa, né? Assim, só isso, né? Só isso. Só. Mas, inclusive, tem uma coisa curiosa, várias coisas curiosas aí, né? Primeiro que a metodista, lá na década de 70, 60, os metodistas eles foram os que mais foram perseguidos pela ditadura militar. Quando a gente vai olhar para o relatório da Comissão da Verdade, tem um capítulo destinado para os protestantes. O nome do capítulo é Os Protestantes e as Grandes Violações dos Direitos Humanos. E aí lá tem os protestantes que foram perseguidos e os que foram assassinados ou desaparecidos. A maioria dos evangélicos que foram presos no tempo da ditadura são metodistas. Então, assim, quando a gente pega ali 62 que tem um encontro da Igreja Metodista, não só da Igreja Metodista, na verdade é um encontro entre várias igrejas, da Confederação Evangélica Brasileira, SEB, na época, 2 anos antes do golpe da ditadura, em Recife tem esse encontro, é um encontro que faz parte de um movimento da SEB, é um setor social da SEB, e que o nome do encontro era Conferência do Nordeste, porque tinham tido várias conferências no Sudeste e outras regiões, e tinha conferência, esse ano ia ser no Nordeste, era a Conferência do Nordeste, e o tema da conferência era Jesus e o processo revolucionário brasileiro, entendendo aí esse processo que o Brasil estava vivendo naquela época. Então, e tinham pentecostais, tinham presbiterianos, tinham metodistas, tinham batistas, e no final de tudo, né, essa SEB aí, ela é invadida, muitos documentos são levados, então isso é contraditório, né? Então, na verdade, dá para entender do porquê houve essa separação, que a Igreja Metodista era bastante para lá, porque a Igreja Metodista é historicamente ecumênica, né? Tem uma parada aí da Igreja Metodista que ela tem 4 valores, que é tradição, né, avivamento e mais 2 outros que eu não vou lembrar, mas assim, o lance do avivamento é real, então até hoje existe, né, esse lance do avivamento. Enfim, então é só para dizer, fora isso, né, quem criou a teologia negra no mundo foi um metodista, né, que foi o James Cone. O James Cone, que é o cara que sistematiza a teologia negra no mundo, na verdade, primeiro lá, na experiência das igrejas negras norte-americanas, ele é da Igreja Episcopal, Igreja Metodista Episcopal Africana, que é a mesma igreja da Rosa Parks, né, e é uma igreja também que é ligada ao próprio Nelson Mandela, e participa do Concílio Mundial Metodista. É dessa igreja também que vai, além de Rosa Parks, além de Mandela, além de James Cone, é nessa igreja que vai ter também a sistematização da teologia negra mulherista. Então, quando a gente olha para essa igreja, a gente vai olhar aí, por exemplo, a Jacqueline Grant, que é uma mulher que sistematizou a teologia negra mulherista. Ela vai questionar isso justamente para os homens negros, né? Na igreja que você falou, assim, e que me lembra um pouco o questionamento da Jacqueline Grant. Assim, fala assim,
Então, os homens negros da época, os teólogos, vão questionar Paulo em relação a Onésimo, né? Vão fazer uma teologia questionando ou fazendo uma releitura sobre esse texto, né? Mas não estão dispostos a fazer uma releitura em relação a Paulo quando fala que a mulher tem que ser submissa, tem que ficar calada na igreja. Então, e aí ela é muito forte, né? Quando ela vai falar sobre isso, ela vai dizer assim, então vocês estão se igualando aos brancos, né? Então, é bem forte o que ela fala. Qual a diferença entre vocês e os brancos? Nenhuma. Então, existe todo esse debate na igreja, na época, né, que as mulheres levam. Então, a teologia negra, inclusive, leva uma série de críticas das mulheres negras em relação a isso. Então, é interessante ver isso também. Eu acho que no Brasil, a gente precisa começar a conversar mais com os pentecostais, porque é impossível a gente pensar uma teologia negra sem pensar o ser pentecostal e a condição pentecostal. Acho que o pentecostalismo, teoricamente, ele é antifundamentalista, mas, ao mesmo tempo, por conta do Brasil, ele vira fundamentalista. Porque se o pentecostalismo ele é a negação da letra pela letra, e ele eleva a experiência, então a experiência com Deus, a experiência para a leitura bíblica é o máximo da coisa, então, teoricamente, é antifundamentalista, porque o fundamentalismo vai tentar fazer uma leitura literal da Bíblia. E aí essa leitura literal vai trazer um reconstrucionismo, né? Vão tentar, aí vai reconstruir a teocracia, vai reconstruir o tempo bíblico, vamos voltar para o que está relatado lá, quando na verdade não leva em conta a experiência. Então, teoricamente, né? Bem teoricamente, você ser pentecostal é você ter um artifício a mais para você, uma ferramenta a mais para você tentar fugir, escapar desse fundamentalismo. E aí sim entender também a questão do povo negro, né? Então, para o povo negro, a experiência vai importar, para o povo negro, o corpo vai importar. Então, é impossível fazer teologia negra sem pensar o corpo, sem pensar a dança, sem pensar o pandeiro, sem pensar mais velho ou mais velho, sem pensar o mistério, né? Então, esse lugar do oculto, esse lugar do mistério, esse lugar que também tá em vários campos, está na igreja, mas não só está na igreja, né? Porque, e aí está na linha de uma espiritualidade negra, né? Então, quando vai ver as experiências negras dentro da religião, são experiências sempre de transformação. Então, se você olhar, por exemplo, o que foi a igreja metodista, a igreja anglicana lá na África do Sul, né? O Nelson Mandela ali com a igreja metodista, com os bispos negros metodistas, o Desmond Tutu, que é um bispo anglicano, arcebispo anglicano, liderando os protestos para a libertação de Mandela. Então, ali é uma experiência religiosa negra que vai levar para a libertação desse povo. Quando você vai olhar para a experiência ali do Haiti, da Revolução Haitiana, então o voodoo, a experiência voodoo, a religiosidade voodoo vai levar esse povo à sua libertação. Quando você olha para a revolta dos malês aqui na Bahia, então a questão, né, toda a ferramenta, espiritualidade, experiência muçulmana vai ser levada em conta nessa revolta. Quando você olha para as igrejas americanas e para o movimento dos direitos civis, o movimento dos direitos civis começou dentro de uma igreja, a partir de uma diaconisa negra, né? Diaconisa negra, chamada Rosa Parks, da igreja metodista, que resolve dizer não. E aí um pastor batista, né, acolhe, vai até essa reunião junto com mais outros 40 líderes religiosos para discutir o que fazer no outro dia. Então, isso tudo é o povo negro, a partir da sua produção de religiosidade, da sua experiência religiosa, produzindo libertação. Então, esse processo também tem que ser levado em conta dentro de uma teologia que se diz negra, né? Ou, se não, dentro de uma igreja que queira olhar para os negros de uma maneira humanizadora, ou que, enfim, o que trate, né, o ser negro como ele tem que ser tratado, ou que consiga e combater, né, ou ser de fato fiel e ser antirracista, né, como deve ser. Então, assim, isso tudo tem que ser levado em conta. Eu nem ia falar, mas esse último trecho da fala do Jackson me acendeu uma luzinha aqui, né? E aí, assim, minha experiência é bem próxima do que a Ju contou em relação a romper com a igreja, né? A perder a carteirinha de membro.
Mas, então, eu nascida e criada, a família inteira, assim, todo mundo da família que é crente é da Assembleia, então, assim, desde sempre Assembleia. E aí, assim, realmente é muito difícil romper, porque, como eu disse, minha família inteira é da Assembleia, da mesma Assembleia, então, assim, dominando a igreja quase. Mas é muito doido, assim, e aí eu e meu noivo fomos os primeiros a meio que romper, né, então... E a gente rompe depois que eu tô na faculdade de História, então, assim, né, opa... Né? Aquela coisa de esquerdista e não sei o quê. Era melhor não ter nem entrado, né? Mas esses questionamentos já vêm assim há algum tempo, antes mesmo da faculdade, né? E aí, como a Ju falou, a primeira coisa assim, que sempre me chocou mesmo foi a questão de gênero. A Assembleia também não tem pastoras, só pastores. E aí eu sempre ficava muito incomodada percebendo os lugares que essas mulheres ocupavam. Então, eram sempre a questão do cuidado ou da limpeza. Então, eram sempre as tias da escolinha, ou eram as tias da cantina, as tias da limpeza e tal. E eu ficava assim, por que não, né? Se são mulheres tão capacitadas na Bíblia quanto os homens, por que não ocupar lugar de destaque, né? Então, isso me incomodava, mas aí eu ficava pra mim, assim, né? E aí a questão racial chega... eu acho que de um evento específico da escolinha que a gente foi ler sobre, assim, Gênesis, leitura, né, comum. E aí eu me dei conta, assim, muito doido, assim, no estalo, do nada, eu me dei conta que Eufrates e Tigre, África. Mas ninguém nunca falou isso, nunca foi comentado na igreja, ninguém nunca mencionou que esse lugar é África, tipo, que o paraíso é África. E aí eu fui questionar, assim, né, por que ninguém nunca falou, né? Por que esse lugar de prestígio não foi dado? Ninguém me respondeu. Ah, isso é detalhe, o lugar não interessa, o que interessa é o que acontece no lugar, sabe? Quem visita o lugar que importa. Eu falei, não, a gente menciona tantos outros lugares com destaque, então... E aí eu fiquei... E a gente vai percebendo, assim, uma fala aqui, uma outra fala ali, um comentáriozinho, uma piadinha que não tem menor graça, até coisas, assim, bem maiores, né? De lideranças negras tendo comentários extremamente racistas, achando que tá ok falar porque eu sou negro, então se eu falo, tá tudo bem. E como o Jackson falou, que foi o que me lembrou, assim, me acendeu essa reflexão, de pentecostais na Assembleia, né? Uau! De terem falas extremamente racistas, porque grande parte da membresia da igreja de onde eu frequentava eram pessoas que vieram de religiões de matriz africana, e aí, por isso, por terem essa experiência anterior, se achavam o direito de falar, assim, os maiores absurdos sobre a religião, porque eu já passei, então eu posso falar, eu fui liberto, enfim. E aí, desceu do púlpito, alguém subiu, alguém cantou, a pessoa tá rodando no manto, assim, no mistério, uma coisa, eu falei, gente, é terreiro. Então, assim, como é que você, sabe, demoniza uma religião e você tá, né, manifestando aquela religião, assim, aquele modelo de prática, né? E aí achar que tá tudo bem, porque eu citei um versículo, então minha fala tá ok. E aí eu queria, não sei se o Ju tem alguma questão, mas jogar para o Jackson isso, pra gente pensar, se evangélicos são todos iguais, tem como a gente, essa massa cristã no Brasil, a gente consegue separar, e aí como estudante de jornalismo, como pontuar essa diversidade, então assim, eu já pergunto meio que respondendo, como pontuar essa diversidade para a imprensa, né? Porque para a imprensa evangélica é Sila Malafaia e Bispo Valdomiro, né? Então como fazer essa diferenciação e fazer a galera entender que não somos iguais, que as pessoas não me representam e, enfim. Deixa eu só pontuar uma coisa antes do Jackson, que eu fiquei pensando na fala da Shérida. Por que a gente tem tanto medo da África na igreja, né? A África, assim, quem tem medo... quase aqueles títulos, né? A quem interessa saber da história da população negra, quem tem medo das mulheres negras, por que nós evangélicos, eles, né? Eu falo que eu não sou uma evangélica de esquerda, que eles que são de direita, eu que estou no caminho certo. Mas por que eles têm tanto medo da África? Eu vivi numa igreja que a maioria eram pessoas negras e que eu tinha que escutar um branco no púlpito falando que o castigo de Caim tinha sido ficar negro, sabe? Que não, porque a mancha de Caim foi ele ficar negro e deu origem ao povo africano. Por que a gente tem pavor da África na igreja, sabe? Por que a África só aparece na igreja sempre desse ponto de vista negativo, né? Isso é muito cruel, mas pode falar, Jackson. São muitas coisas aqui que vocês abriram, né? Muitas questões. Vamos por partes. Eu acho que assim, eu acho que eu vou juntar um pouco esse lance, né, da África e da Bíblia e da questão de como assim o Éden
tinha uma parte do Éden ali que ficava... Na verdade, o Éden ficava no norte da África, né? Até porque eu acho que tem várias perspectivas, né? A primeira é que eu acho que eu olho para... Eu tenho que fazer uma leitura bíblica descolonizada, né? Descolonizada ou anticolonizada, né? Anticolonial. Porque a gente olha para a Bíblia, e a gente olha para essas coisas, a gente já olha... O mapa mundi já é um mapa colonizado, porque você não pode virar de cabeça para baixo? Na verdade, quem disse que em cima é Europa e embaixo é a África? Por que a gente não vira de cabeça para baixo? Na verdade, não é virar de cabeça para baixo. Por que não vira para o lado certo? Não sei, né? Quem foi que estabeleceu isso? Então, você já olha para o mapa, primeiro que os mapas colocam a Europa maior do que ela realmente é. Não sei se vocês sabem, mas a Europa é menor proporcionalmente do que está ali, mas colocam maior. Isso é uma questão já. Então, quando você... E o segundo é, quem é que coloca nome? Velho mundo, novo mundo para quem? Velho mundo para quem? Novíssimo mundo para quem? Então, assim, esses lugares, né? Esse lugar novo mundo, terceiro mundo, quem é que diz isso? Quem é que dita isso? Quem é que fala que é isso, que é assim? Então, quando você olha para a Bíblia, você fala assim, aqui não é África, não. Não, para mim, aqui as relações sociopolíticas que existiam ali eram muito intrínsecas. Então, por isso que, para mim, o que hoje é Oriente Médio, hoje a gente chama de Oriente Médio, na época lá de Jesus, ou até bem antes, na verdade, era a África. Quem fala isso é Diop, é Sheikh Diop. Então, assim, ele vai citar Gênesis. Sheikh Diop, ele vai citar Gênesis para dizer assim, por isso, o povo ali daquela região da Mesopotâmia era um povo que era formado a partir de... Quem vai afirmar também isso, ou seja, a partir do Império Cuxita, que são os etíopes ali. Então, o que a gente pode chamar hoje de etíopes, mas é naquela região, não é só Etiópia ali, era Sudão, Etiópia, porque era um império, né? Sudão, Etiópia e Egito. E aí que se estendia até a outra parte da Península Arábica, que era aquela península ali que vai para o outro lado, que vai para o lado da Mesopotâmia e tal. Então, esse império, que era um império que teoricamente surgiu lá onde é Camarões, atravessa do oeste da África para o leste da África, sobe um pouco, cria um dos maiores impérios da história, que vai até onde é o Éden, mais ou menos, que o Éden, teoricamente, passa ali pelo... Eu não sei se é sul, é pelo sul do Egito, né? Ele atravessa ali a Península Arábica pelo sul do Egito. Então, o Éden, ele pega tudo isso, ou seja, a terra de Cush, a terra do Império Cuxita, Cush, que é traduzido na nossa Bíblia como Etiópia, mas é Cush, né? A terra de Cush, que aparece mais de 30 vezes só no Antigo Testamento, é uma terra que faz parte do Jardim do Éden. Isso é importante. Inclusive, tem gente, o Marco Davi, ele vai dizer que, e aí é óbvio que é uma afirmação polêmica, né? Ele fala assim, se o cristianismo, né, nasce quando nasce o Éden, então ele nasce na África, ele é de matriz africana, mas isso é uma afirmação polêmica. Mas ele solta a provocação e sai correndo. E aí também é afirmado pelo Sheikh Diop que o povo israelita, o povo hebreu, né, é um povo que é formado a partir do Império Cuxita, né? E também a gente vai ter uma outra questão aí, que é a própria Maricial Mena Lopes, que é uma teóloga colombiana, primeira, inclusive, doutora em teologia na América Latina, que é uma mulher, que foi uma mulher negra, ou seja, a primeira mulher negra doutora em teologia na América Latina, que é a Maricial Mena Lopes. Ela vai afirmar categoricamente que o povo israelita é formado a partir dos povos do norte da África. Então a gente tem todo esse panorama aí. A África, ela é um grande laboratório. Enquanto um grande experimento, né? Deus vai experimentando. Muitos teólogos falam isso, né? Deus vai experimentando ali. Então a África, aí quando ele vai olhar, é onde começa tudo, mas depois é onde Jesus vai se refugiar, onde José vai ser governador, aí o povo vai se tornar escravo, aí esse povo que vai se tornar escravo, mas também é onde esse povo também vai conseguir a sua libertação. Então ali tudo acontece, ali é uma experiência total, né? E depois, quando é categórico isso, assim, os assírios, teve uma época, né, tem uma parte ali da relação do povo de Israel com os assírios, e o povo de Israel tinha muito medo dos assírios, porque era um povo forte, era um povo sanguinário, e tinha medo. Então, e o povo de Israel, segundo a própria Bíblia, contava com a Etiópia para ajudar na defesa, porque a Etiópia era conhecida
como uma nação muito poderosa, não só economicamente, politicamente, mas também o poderio do seu exército, né? Então, militarmente, né? Questão militar. Então, isso também contava. Então, veja, os países da África, pelo próprio povo de Israel, eram vistos, países não, né? Nações. As nações da África eram vistos com importância, né? Com um lugar de poder, né? E não um lugar inferior, né? Um lugar, inclusive, de socorro, né? Então, a gente vai realocando tudo isso, a gente vai realocando todos esses lugares, né? Então, e a África, ela vai aparecendo, né? Quando você vai olhar costumes da Bíblia até hoje, tem países que repetem. Não quer dizer que é bom, inclusive, mas repetem, né? Umas paradas, assim, de comida, ou se não de lei mesmo, em relação à mulher, em relação a... Isso se repete até hoje em alguns países da África. A gente vai ter uma passagem que é muito interessante, né? Você falou aí do terreiro, né? Do lance do... Como às vezes parece, né? Eu vi com os meus olhos, inclusive uma vez eu estava em Salvador, estava saindo de um culto, e era ali em Engenho Velho da Federação, que é um dos maiores favelas de Salvador. Nessa favela, dentro dessa favela, tinha uma igreja tão pequena, acho que cabia umas 15 pessoas dentro daqui e dali. E aí, no meio, tinha uma coluna, e era uma igreja neopentecostal, tenho certeza. No meio tinha uma coluna cheia de coisa no meio, e aí as mulheres que estavam manifestadas, elas estavam girando em torno dessa coluna, enquanto tinha uma galera lá de fora. Eu falei, pô, isso é um terreiro. uma roda em volta de uma coluna, né? E as pessoas em volta. Então, assim, óbvio que não é um terreiro. Eu não estou dizendo que é um terreiro, não é um terreiro. O que eu estou querendo dizer é bem simples. Assim, o povo negro, ele tem uma maneira de se organizar. Uma maneira de se organizar em sociedade, inclusive na sua espiritualidade. Então, são marcos civilizatórios, ensinamentos civilizatórios para além de uma confissão religiosa. Então, quando a espiritualidade negra, normalmente, ela vai colocar o mais velho num lugar, ela vai colocar o corpo, o transe, né? O lance de falar em línguas, daquela tiazinha que vai revelar alguma coisa para você. Às vezes é uma profetada, né? Como o Juliano, uma profetada racista, né? Para quem não sabe, profetada é esse termo mais que a gente não acredita, né? Que ela tá falando que foi Deus, mas não foi Deus, foi a pessoa. E aí, às vezes acontece isso. Então, quando eu falo isso, é muito mais dessa perspectiva de a gente tem uma maneira, né, de expressar a nossa religiosidade. E aí você falando é muito interessante, né? A gente olhar para Adão e Eva nas revistinhas, todo mundo branco, todo mundo. E aí até postar nesses dias, é impossível. Adão e Eva não eram brancos. Porque se os dois fossem brancos, e aí vai para a ciência, né? Se os dois fossem brancos, e se você lê, aí tem outra questão aí. Se você lê Gênesis de maneira literal, que é outra parada, né? Adão e Eva existiu? É uma outra questão, da outro podcast em outro lugar aí, que não vai ser aqui. Mas, tipo, se os dois fossem brancos, se for literal, vamos ser literal, vamos assumir que é literal. Nossa que tem outras interpretações. É literal. Adão e Eva existiu, foi como foi em 6 dias, foi e tal. Quando Adão e Eva nasceram, né, foram criados, se os dois fossem brancos, porque teve uma pergunta, não sei se vocês souberam, mas pro cantor André Valadão, como que Deus criou os negros? Se Adão e Eva eram brancos, como foi que Deus criou? De onde vieram os negros? Essa era a pergunta para ele, que ele recebe diversas perguntas, né? Então, veja, né? Pro imaginário Adão e Eva eram brancos. Mas se os dois fossem brancos, puros, né? Porque não teve ninguém, então são brancos, não teve mais nada, os dois nasceram brancos. Os genes deles, né? Eram recessivos, né? Azinho e azinho, azinho e azinho. Então, todo mundo na face da Terra seria branco. Então, primeiro, Adão e Eva não é branco. Tipo, pela ciência não é branco, é impossível. Porque se os dois fossem brancos, se a gente for assumir uma leitura literal da Bíblia, todo mundo nasceria branco. Não existia Azão e Azinho, né? Que para quem aí já lembra aí da aula de genética e tal, vai lembrar, né? Então, para você ser uma pessoa negra, você precisa pelo menos ter um azão, um ar grande, um ar maiúsculo nos genes, né? Então, no mínimo, um dos dois era negro, ou os dois também poderiam ser negros, um com gênese azão-azinho e o outro com azão-azão. E aí, uma mistura com tudo aí, tudo mais vai nascendo. É possível nascer uma pessoa branca de 2 pessoas negras. Mas é impossível, isso daí não é meu achismo, é a ciência. É impossível nascer uma pessoa negra de pessoas brancas, né? Se a pessoa só tem azinho, só vai nascer branco e acabou. Então, isso é a genética. Então, assim, geneticamente
errado. Teologicamente, é bem certo que eles fossem brancos. Geograficamente, impossível. Politicamente, é conveniente, né? Politicamente, eles serem brancos é conveniente. É conveniência. Então, isso é conveniência. Por que isso acontece? Porque é conveniência. Porque a maioria das pessoas negras não conseguem se olhar nisso. Porque receberam uma teologia pronta. E a teologia do povo negro não é uma teologia que vai ficar perguntando essas coisas. Não é uma teologia inclusive, que vai perguntar. O povo negro não vai perguntar as mesmas perguntas que os teólogos europeus. Isso não é porque é bom, é melhor ou pior, não. É porque a gente vai responder às nossas realidades. A gente não vai servir a outra pessoa. Então, assim, é mais importante eu ficar discutindo aqui se Jesus está na Santa Ceia naquele momento ou não, ou é mais importante eu dizer, não, Jesus está comigo em todo momento. Quando eu saio da minha casa, quando meu filho sai no beco, quando acontece aquele tiroteio, quando a polícia entra. Então é isso. Para o povo negro, para a teologia do povo negro, e até na igreja mais pentecostal e mais fundamentalista do mundo, é esse Jesus que a gente vai acreditar no final das contas, lá no limite da vida. Jesus está comigo agora, Jesus vai com meu filho, Jesus guarda ele, Jesus guarda ela, porque ele vai pegar ônibus, porque ele vai pegar metrô, porque ele não vai estar... Então isso é que vai importar. É esse Jesus que a gente está falando. Enquanto o Jesus dos brancos é o Jesus, será que Jesus está... o pão é o corpo de Jesus ou não? Será que o pão, na hora que eu oro, ele vira o corpo de Jesus? Ou senão que o vinho é o sangue ou não? Não que essas perguntas não são legais de poder ficar vislumbrando, mas não há prioridade para a gente, entendeu? Então, assim, não é prioridade para a gente, não vai querer escutar, enfim, só por brincadeira, né? Então, assim, essa parada, eu acho que a gente precisa também olhar para esses outros lugares. Nossas perguntas são outras, nossas experiências são outras, e o povo negro, querendo ou não, ele já recebeu uma teologia pronta. Então, esse processo de desconstruir é um processo de romper com a identidade construída. Então, hoje, ser cristão na história do Brasil é ser branco. Ser cristão é ser branco. Ser cristão é não sambar, ser cristão é não gostar de um pandeiro, ser cristão é não dançar, ser cristão é não escutar música brasileira, ser cristão é gostar de música clássica, ser cristão como é que se diz, alisar o cabelo, então não pode ter, porque assim, não... Teve vários casos recentes, né, de pessoas negras que tinham que cortar o cabelo porque não estava no padrão da igreja para ser batizada. Então, ser cristão é ser branco. E aí, o que o negro ele traz aí? O que a teologia negra traz aí? Ele destrói esse lugar do branco. Ele fala assim, não, ser cristão não é ser branco. Então, quando ele destrói essa imagem do branco sobre ser cristão, então, porque assim, se ser cristão é ser branco, e eu, negro, tenho que ser cristão, então eu tenho que ser branco para ser cristão. E quando eu digo, não, eu posso ser cristão sendo negro, eu posso ser cristão tendo cabelo crespo, posso ser cristão querendo ter uma teologia em outro lugar, o corpo em outro lugar, a forma de pensar em outro lugar. Eu não vou ficar perguntando para você isso, é uma parada minha. Então, quando a gente começa a reivindicar esse lugar de pensar, né? Eu também tenho direito a pensar sobre Deus, eu também tenho direito a pensar sobre Deus nesse lugar. Pensa na minha condição. Então, aí eu vou começar a olhar para a Bíblia de outro jeito. Eu vou começar a deslocar a Bíblia. Deslocar a teologia que faz a leitura da Bíblia. Né? Que é uma parte da teologia ali que é a hermenêutica, que é a leitura da Bíblia. Então, começar a deslocar a hermenêutica. Eu vou começar a deslocar a teologia. Eu vou começar a trocar a lente dos meus óculos para ler isso. Então, é muito diferente você fazer uma leitura a partir disso. Né? É muito diferente quando você fala assim, quando Jesus vai falar o sermão da montanha, o que Jesus faz? Jesus senta. Antes de ele falar o sermão da montanha, ele falou, a Bíblia vai dizer que Jesus senta. Ele senta em roda. E quando ele senta, os discípulos sentam. Onde é que acontece isso? Onde é que os mestres sentam e que todo mundo senta? Onde é que hoje no Brasil, na experiência espiritual, que quando um mestre senta, todo mundo senta? Porque sabe que vai vir algo importante. Porque para o judeu, era isso. Para o judeu, quando o mestre sentava na sinagoga ou em qualquer outro lugar, quer dizer que ele ia ensinar algo muito importante. E todo mundo sentava. Porque nas Assembleias de Deus, as cadeiras não são colocadas de uma maneira certinha. Parece até uma roda meio estranha, mas é uma roda. Porque tem um conjunto de um lado, tem um conjunto do outro, tem a galera atrás, tem a galera na frente, tem um negócio assim. É diferente, gente. A liturgia é diferente. Eu fui para um culto pentecostal assim, raiz, o culto começou às 16h30. Nem vi que o culto começou. Eu sou batista, sou muito pelo boletim. Eu abro o boletim e vejo. Tem a hora que vai começar o culto.
Então, assim, quando é um lance pentecostal, cara, como é que acontece? O primeiro adolescente que chegar já pega a Bíblia, fala assim, ó, salve a igreja, tem uma oportunidade, vou dar uma oportunidade para irmão fulano, irmão vai lá, criança, começa pelo mais novo. Aí a criança vai lá, abre e fala, abre e fala, ele só lê a Bíblia. Aí o mais velho, mais velho, amém. Aí depois vem a outra e canta. Aí depois vem os adolescentes, depois vem os jovens, depois vem a terceira idade, até vir a palavra. Então, é um culto espontâneo, mas é um culto que também vai o lance do mais velho, do mais novo para o mais velho. Então, hierarquia aí. Tudo isso também vai apontando para tradições e uma forma de se organizar como religião. Então é importante a gente olhar para tudo isso. É importante dizer que tem um restício aí da Bíblia que a gente não conhece. Tem uma parada aí que a Bíblia ela é influenciada pelo que está nela mesmo, que é a África. A África está nela e a África influencia o povo. A África, inclusive, influenciou Jesus quando Jesus ele senta. É algo bem específico, mas quer dizer que está ali, está imbuído. A influência da forma de se organizar africana no dia a dia do povo judeu. Então, assim, são coisas básicas, são coisas pequenas, assim, que acontecem. Então, assim, eu já me perdi um pouco, mas eu acho que eu já respondi tudo, assim, né? É isso. Não, respondeu com certeza. E tá vendo várias chaves de análise, assim. Você abriu várias gavetas na minha mente, porque eu fiquei pensando também um pouco no controle dos corpos, né? Porque essa questão da dança está muito presente em sociedades africanas, e eu fiz parte da minha vida toda de ministério de dança na igreja, e o quanto os nossos corpos na dança eram tolhidos, sabe? O quanto era mal visto estar dançando no lugar da igreja, né? Sempre tinha aquelas irmãs que são a nossa ancestralidade dentro da igreja, que falavam, olha, vocês não podem dançar no púlpito, porque o púlpito é um lugar sagrado. Vocês querem dançar, vocês têm que dançar embaixo, não pode dançar no púlpito. Mas o quanto sempre, assim, estava em negociação isso, sabe? Eu fui diretora de dança durante muito tempo, e tive que ouvir um sermão do pastor quando eu permiti que o grupo de adolescentes dançasse hip hop dentro da igreja, porque não podia dançar hip hop na igreja. Como assim você quer trazer hip hop para dentro da igreja? Mas agora, com você falando, foi exatamente agora, eu consigo fazer essa conexão, né? De que isso é muito o que a gente traz da nossa herança africana, de querer dançar, e o meu ministério de dança era todos de pessoas negras. Não tinham pessoas brancas. Tem até uma pessoa no ministério que acha que é branca, mas ela não é branca. Vou contar para ela agora. Mas eram todas pessoas negras. E todos com essa sede de dançar. Você estava no culto, a minha igreja a metodista wesleyana, ela funciona de forma um pouco diferente da Assembleia. Tem o Ministério de Louvor, mas sempre tem um irmãozinho que está ali dançando no ritmo do samba, sabe? Se o louvor é um pouco mais cadenciado. E agora eu consigo entender por que isso era mal visto, sabe? Por que o dançar é mal visto? Porque o corpo negro sempre teve essa coisa de ser controlado, né? Olha que louco, foi minha tese de doutorado falar sobre o controle dos corpos negros e eu não consegui enxergar o quanto isso acontecia na igreja. Eu tô apaixonada pela aula de hoje, foi maravilhoso te ouvir, de verdade. Eu queria só pontuar duas coisas da fala do Jackson, que eu achei, assim, 3 coisas, na verdade, né, que me foram ocorrendo, são comentários rápidos. A questão do precisar ser branco para ser cristão. E aí, como a Ju falou, né, virou uma chavinha, assim, de que muitas vezes o fazer as piadas e rir das piadas racistas faz parte também de um mecanismo de se aceitar no grupo e de ser o legal, porque depois que eu comecei a questionar, eu sempre, vai falar de novo, meu Deus, vai criticar de novo um negocinho bobo que eu falei, tipo assim, sabe, era uma super piada racista, e aí eu falava, mas é tão pequenininho, não faz... Então, assim, eu percebo que algumas pessoas também se incomodavam, não criticavam para não ser o chato do rolê, sabe, para não ser o... Enfim. Outra questão que o Jackson falou sobre a questão do cabelo, né, pensão das mulheres sobre transição e tudo mais, mas aconteceu um caso, enfim, vão me ouvir, vão saber o que eu tô falando, mas enfim, de que, assim, um menino, para se batizar, teve que cortar o cabelo dele, e era um cabelo cacheado. Então, assim, até extrapola, assim, né, é uma coisa muito doida, o controle do corpo, assim, muito doido, e, enfim. E aí tem recorte de gênero e sexualidade e tudo mais, né, que é uma questão seríssima também para a igreja. Teremos outro podcast, hein, Juliana?
Shelly, a gente já perdeu a nossa carteirinha de membro da igreja. É Eu isso. com certeza vou pro gabinete essa semana. Já estou tranquila. Ai, Tenho gente, certeza. só pra dizer, né? Quem estiver escutando é o pastor, apenas a pessoa que tem. Fui eu que falei, as meninas só me convidaram pra. Né, O meu pastor, ele já me olha com aquela cara assim de lá vem a esquerdista. Assim, sabe quando eu sinto que ele já me olha assim, julgando. Mas é a vida, tem ele quis ser problema, pastor, meu não foi? É Ele não assim, lá quis vem ser o pastor, problema. então. Ele me olha com essa cara de lá vem o problema. Se ele quer ser pastor só de pessoas de direita, ele vai ter que se filiar a um partido e começar a pastorear um partido, né? Mas fora isso, Exato. igreja não é partido, né? Exato. Igreja sem partido, brincadeira. brincadeira isso aí. Igreja Mas sem é sério, partido, brincadeira, mas é da sério. justiça de Deus. Então, a próxima questão que você levantou e que eu ia tocar tem um pouco a ver com isso, não em relação a partido, mas, enfim, que foi sobre hermenêutica, né? Sobre a teologia negra ser em relação à leitura da Bíblia, e não à espiritualidade. Assim, a gente não está questionando a espiritualidade, a existência de Deus, a fé em Deus, a gente está questionando a leitura e as práticas sociais que a igreja se envolve, ou deixa de se envolver, né? Em relação ao racismo, porque eu já ouvi muitas vezes, quando eu, assim, sei bem pouco teologia negra, estou começando a caminhar, mas quando tocava nesse assunto sobre ler textos com um olhar crítico, mas você está querendo mudar a Bíblia, você está querendo retirar questões da Bíblia, aí sempre tem um versículo para tudo, né? Chavezinho assim para parar as questões, né? É anátema quem colocar uma vírgula na Bíblia. Então, não está escrito aqui literalmente, então... Eles traduziram a Bíblia, já fizeram crime, já alteraram a Bíblia. Já alteraram, mas aí não, já sabe? Não vale. É interpretação sobre influência de outras leituras. Sim, mas aí quando chega, né, assim, especialmente em gênero, em questão racial, você está vindo com esse pensamento sobre influência de outras leituras seculares, e aí não serve para a igreja. Mas as leituras, mas a minha questão é, né, para pensar gênero e pensar racismo não serve interpretação, mas para interpretar textos, para falar sobre questão financeira, e apelo de dízimo, e apelo de não sei o quê, vale uma interpretação, sabe? Vale trazendo para os dias de hoje, trazendo para o contexto atual, sabe? Aí o texto nessa hora que a gente lança uma vinheta assim, fala Deus. Tá vendo? Jesus aqui estava claramente indo contra Max. Brincadeira. Porque aí vale, sabe? Não, para pedir um super dízimo, uma super oferta, vale você trazer o texto para o contexto atual e tirar uma coisa assim, nada a ver do texto, o texto não está dizendo aquilo, para justificar o seu argumento. Então, enfim. Então, eu acho que a gente precisa começar a questionar a leitura sobre a Bíblia, mas a nossa leitura de mundo. Né? A hermenêutica é uma ciência que vai olhar tanto para a leitura que você vai fazer sobre aquilo, né? Quanto a leitura também de como você vai receber aquilo. Então tem duas vezes aí, né? Você vai ler aquilo, mas você vai ler 2 vezes. Então são 2 processos. Só aí já alterou muita coisa, né? A gente não consegue. Quando a gente tem problemas graves de tradução, gravíssimos de tradução. Né? Tem um problema ali do Cantares 1:5, por exemplo, né? Que vai dizer assim, eu sou morena, porém, mas eu sou formosa e agradável. Mas vão ter traduções que vão dizer, eu sou morena ou sou escura e sou formosa e agradável. Então, peraí, é o i ou é o mais? Né? Quando você vai no hebraico, você vai ver que usam a mesma palavra para proposição, né, de adversativa ou né, um advérbio adversativo, ou se não, o aditivo. Então, foi interpretação. Foi interpretação. E é isso, assim. A gente pega essas interpretações e traduz. Assim, o cara traduziu. Para o cara ali fazer sentido aquilo. E hoje se reivindica que não. Que é um i, que não é um mais. Ele colocou mais porque ele estava dentro do contexto histórico dele e achou que era um i. Então, essa parada assim, de como a gente vai olhar para a instituição, como a gente vai olhar para a Bíblia em si, é muito de como a gente também olha para Deus. Qual a sua leitura sobre Deus? Então, antes da Bíblia, Deus chega. Quem é Deus para você? Será que o Deus da mãe do menino Marco Vinícius, ou o Deus da mãe de João Pedro,
que era um menino evangélico do grupo de jovens da igreja dele, que foi assassinado pelo Estado, essa mãe, ela clama por um Deus. Ela clama justiça para esse Deus. Ela clama segurança para esse Deus. Quando o filho dela foi baleado e a polícia levou e ninguém sabia onde estava, ela estava conversando com esse Deus. Qual é o Deus do Itzel, também evangélico? Que Deus é que ele evoca? Que Deus que ele evoca quando ele fala assim, eu quero mais segurança nessa cidade. Eu quero que minha família seja segura, eu quero que os meus estejam seguros. Essa segurança dele é a partir do sangue de quem? E aí, é o mesmo Deus, o Deus que a mãe de João Pedro roga e clama, é o mesmo Deus que o Itzel roga e clama. Isso é uma questão. Isso é uma questão de leitura. Então, a partir disso, a gente também vai ler a Bíblia, sabe? É um Deus punitivo, é um Deus de justiça, como é isso? Assim? Então, esse lugar da leitura bíblica é um lugar que vai também ditar a nossa relação com Deus e nossa relação com a Bíblia. A Bíblia é a quarta pessoa da Trindade. A Bíblia é Deus. Na Bíblia, cabe Deus todo na Bíblia? Ou Deus já existia antes da Bíblia? Segundo Provérbios 8. Provérbios 8 vai dizer que João, né, na verdade também, João vai dizer que a palavra, ela estava lá na criação. Provérbios 8 vai dizer que a sabedoria de Deus estava lá naquele dia, no primeiro dia, e vai estar depois. E a Bíblia não. Óbvio que é um ponto de vista. Você pode acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Normalmente a gente faz sempre essa leitura. Porém, pelo menos para mim, a Bíblia indica que a palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus já estava lá na criação. Enfim, tudo isso vai ditar também a nossa relação com a Bíblia. Quando Jesus fala, olhe, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O que Cristo queria dizer com isso? Ele queria dizer que a ordem é outra. Não é essa. Então, enfim, eu acho que essas paradas, sabe? Esse lance de como a gente olha a Bíblia e vê e consegue vomitar tanta coisa a partir dela, é muito também de como a gente se torna racionalista, né? A gente tenta ir racionalizar tudo e a gente tenta ir fazer uma leitura bem complicada, né? E aí essa leitura, normalmente, ela sempre vai favorecer o sistema que a gente está. O mundo está acabando. Aí está tendo aquecimento global. O homem está explorando mais a Terra. O homem está acabando com a Terra. A gente viu que está mais frio do que nunca aqui. A gente viu que várias coisas aconteceram. Né? O Nordeste com frio, chovendo mais, umas paradas estranhas já. A China com a chuva horrível. E aí a gente acha que isso é um sinal da volta de Jesus. Veja, a gente não acha que isso é um pecado. A gente não acha que a gente está cuidando mal da criação que Deus nos deu. A gente faz uma leitura bíblica de que isso é um sinal da volta de Jesus. Então, isso é bom. Isso faz parte da normalidade. Veja como essa interpretação, ela foge ali de Romanos 8, que vai dizer que a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, isso sustenta a lógica do capitalismo continuar explorando a terra e se distanciando a terra muito mais do propósito de vida que Deus criou. Então, para o povo negro, quando a gente olha ali para aquele rio que inundou porque está imundo, está sujo, porque na Zona Sul não acontece isso, mas nas favelas acontecem, e aí quando chove, esse povo fica sem casa. Quando chove, esse povo fica sem casa, sem eletrodoméstico, sem tudo que comprou. E vai dizer que não, porque isso é Jesus voltando. Não é o homem. Não é... Veja como isso tira a responsabilidade das pessoas que pecam, né? Quando a gente olha para a tradição cristã e tal. Veja como isso se perde, né? Na caminhada. Então, a oração, o cântico e o sermão também tem a ver com a experiência do povo negro. E o povo negro também sabe. Uma oração do povo negro está nas favelas hoje do Rio e de todo o país, aqui de Recife e de todo o país, não é a mesma oração da cobertura mais cara de Copacabana. Não é a mesma oração da cobertura mais cara de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Não é. E não é a mesma imagem de Deus que essas pessoas têm. Não é para o mesmo Deus que elas cantam. Não é para o mesmo Deus que elas oram. E não é sobre o mesmo Deus que elas falam.
O Deus do bandido bom e bandido morto não é o Deus das mulheres negras que vão entrar dentro dos presídios, que vão chorar a prisão dos seus netos, dos seus primos, dos seus sobrinhos, das pessoas da sua família, que vão lá cuidar deles, principalmente os homens, que são normalmente homens negros. Não é a mesma teologia. Essas mulheres não oram para essas pessoas morrerem, elas oram para essas pessoas saírem de lá, para essas pessoas encontrarem a cura, encontrarem Deus, encontrarem a dignidade delas de novo. E esse encontro com Deus se materializa a partir disso. Então são deuses, não é o mesmo Deus, entendeu? Então assim, enfim, é isso, a leitura é diferente. Então, para fechar, eu tenho a gente se stalkeou, né, para a gente fazer essa entrevista, essa conversa. E aí tem uma legenda no seu Instagram que é falar, protestar, levantar, caminhar e subverter, como palavras, né, que representam um reino de paz, justiça. E aí, quando eu li, as palavras assim fizeram sentido para mim, mas eu fiquei presa no subverter. Porque assim, para a comunidade evangélica que eu me relaciono, subverter é um termo muito não cristão, assim, muito muito desviado no linguajar evangélico, assim, muito não cristão. Então, assim, queria te ouvir um pouco sobre essa legenda, sobre esse subverter como um sinônimo de um reino de paz e justiça. Então, eu tenho primeiro eu indico um livro, né? Tem um livro do Ronilson Pacheco. Ronilson Pacheco é hoje, acho que é o maior nome da teologia negra na América Latina, mas eu acho que até, inclusive, se eu for olhar o mundo, assim, né? Nomes da teologia negra vivos, que muita gente escuta e tal. Hoje ele está lá em Nova York e tudo mais. Ele escreveu um livro, o nome do livro é o primeiro livro dele, Ocupar, Subverter, Ocupar, Resistir e Subverter. E aí ele traz esse lugar, né, de ocupar, resistir, subverter, como isso tem a ver com o reino de Deus, como isso tem a ver com a teologia negra, como isso tem a ver com a manifestação de Deus na Terra. Então, assim, esse lugar da subversão quer dizer que a gente vai, né, a partir da estrutura que a gente vai hackear essa estrutura. Essa estrutura é pecaminosa, essa estrutura é do mal, essa estrutura é injusta, e a gente precisa ocupar essa estrutura. A gente vai precisar resistir a essa estrutura, porque essa estrutura também trabalha para nos matar, e a gente vai subverter ela, ou seja, a gente vai converter essa estrutura. Converter no sentido de que a gente vai virar a mesa. E eu acho que o reino de Deus, quando a gente fala sobre justiça, o reino de Deus é uma ferramenta, é uma realidade que vive em nós. No reino de Deus, não existe racismo. No reino de Deus, não existe machismo. No reino de Deus, pessoas não são assassinadas. No reino de Deus, você não mata, você não fere, você não violenta. No reino de Deus, não existe mais morte. Não existe mais ranger de dente, não existe mais dor. No reino de Deus, não existe mais esse lugar da opressão, da prisão, da doença, no reino de Deus. Então, quando Jesus fala, está estabelecido o reino de Deus, ele fala isso de uma maneira profética. Ele fala assim, já é. Não preciso viver como se esse reino já tivesse estabelecido. Então, subverter quer dizer que eu vou dizer não para a estrutura do mundo, entendendo o mundo aqui não como uma questão moral, mas como a estrutura hegemônica desse mundo que produz injustiça. Então eu vou subverter uma lógica pecaminosa, uma lógica perversa, uma lógica que mata, uma lógica que fere. Eu vou subverter essa lógica. Então quando eu uso o subverter, eu digo assim, se o mundo branco, eu falo mundo, mas é o mundo branco, que os brancos criaram. Se o mundo diz que seu cabelo é ruim, você vai dizer que seu cabelo é bom. Se o mundo diz que você é feio, você vai dizer que você é bonito. Então, isso é ser desobediente, é desobedecer o mundo. É desobedecer essa lógica hegemônica de mundo. E aí, isso é negritude, inclusive, né? Eu não vou me estender, não, mas o que é a negritude? É essa ferramenta política. Fanon vai dizer, o branco criou o negro, mas o negro criou a negritude. Então, o que é a negritude? A negritude é uma tentativa de subverter a lógica do branco, ou seja, esse negro que é fabricado pelo branco, ele não existe mais.
A negritude destrói. A negritude subverte. Mas a negritude subverte é algo injusto. Por isso que a negritude ela é ferramenta de justiça. Se ela é ferramenta de justiça, ela sinaliza o reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça. E tudo que sinaliza o reino de Deus tudo que sinaliza a justiça, sinaliza também o reino de Deus. Porque sinaliza uma realidade que é a vontade de Deus. Então, por isso que o subverter está dentro dessa lógica. Bom, muito bom conversar com você hoje, Afrocrente. Eu adorei esse nome, Afrocrente. Jackson, foi muito legal, foi uma aula. E agora nós vamos para o nosso quadro Refúgio, né, para saber, pedir indicações. Eu tenho certeza que o Jackson tem várias indicações para nos dar. Para os nossos ouvintes também, quem está começando a caminhar e querer pensar de novo, repensar, né, o cristianismo, tenho certeza que esse episódio vai impactar muita gente, essa galera de todas as idades que nos escutam. Então, quais são as suas dicas para o refúgio dos nossos ouvintes? Tá bom. Eu indico alguns livros. Eu indico um livro do Desmond Tutu, chamado Deus Não é Cristão. É um livro bem legal. Desmond Tutu é um cara muito importante para a igreja, uma voz muito importante sul-africana. Eu indico também um livro do James Cone, que é o Box, né, que é o Deus dos Oprimidos, juntamente com também a Teologia Negra. E eu indico, por fim, um livro do Martin Luther King, que está sendo vendido agora, foi relançado, que é bem legal, que eu acho que fala um pouco do momento da igreja brasileira, que é o Porquê Não Podemos Esperar. Né? Então, essas 3 indicações de livro são livros bem legais. E, por fim, eu vou estar em novembro abrindo uma turma. Eu normalmente vai ter uma turma, na verdade, agora, né, já, de um mini curso que eu faço chamado Bíblia, Negritude e Teologia Negra, que fala um pouco de tudo isso que eu falei aqui, de uma maneira bem mais profunda, que vai rolar agora entre os dias 25, 26, 27. 25, 26, 27. E acho que não vai dar tempo, porém, em novembro também vai ter um outro curso, que não é um mini curso, é um curso, que eu acho que vai interessar também para os acadêmicos que estiverem escutando a gente, que o nome do curso vai ser Fanon e Cone, Estratégias para uma Fé Antirracista. Né? Então a gente vai aí, eu e um colega meu, um sociólogo aí, doutorando da Unicamp, a gente vai estar juntos nessa, falando sobre a figura de Fanon e de Cone. Eu entendo, né? E muita gente que lê o Cone entende que Fanon o Cone é inspirado muito no Fanon, dá para perceber isso, e a gente vai aprofundar em como isso se entrelaça e como a gente pode criar estratégias para ter uma lógica religiosa, de fé e tal, antirracista, principalmente dentro da matriz cristã, mas não é só para pessoas cristãs, não. Então, se você quiser, se tiver afim. Fora que James Cone tem muito mais a acrescentar do que somente teologia negra, né? Ele é um filósofo muito interessante, ele traz também outras perspectivas mais profundas que foram muito assimiladas também dentro das teorias raciais. E quem quiser te encontra por qual arroba? Afrocrente. @Afrocrente. Em qualquer... Menos no TikTok, que eu entrei há pouco tempo, mas se você colocar com 2 S no final, porque alguém roubou meu arroba lá. Mas aí você encontra. Mas aí tô lá, tô no Twitter, tô no Instagram, tô no YouTube, tô meio parado. Tem o Afrocrente Cast, que a gente só tá com uma temporada, mas teoricamente a gente vai voltar aí ano que vem ou até ainda esse ano com alguma coisa, mas é só seguir nas redes sociais e acompanhar. Shelida tem refúgio? Eita, tem o musical da Rua Azusa, que está em São Paulo, que vale a pena conferir. O elenco é majoritariamente, quase 100%, se não me engano, negro. Vai falar desse momento importante, né, pro mundo evangélico. E eu acho que é isso, assim, de afrocrente, de refúgio. Ai, meu refúgio é um podcast da minha amiga, que é Agnes, é o EBDcast. Eu comecei a escutar na quarentena. A Agnes é maravilhosa. Ela foi minha veterana na PUC e eu comecei a escutar o podcast dela. Estou apaixonada, traz vários temas maravilhosos. Está no Instagram, @EBDcast, _podcast. Acho que super vale a pena. E nós vamos colocar, né, todas essas indicações no nosso Instagram.
Eu gravei com elas, na verdade. Gravei com Ai, elas. Foi, vai sair em novembro. Vai sair o dia de vocês vai sair antes, mas eu vou sair em novembro. Ah, boa. Ainda bem que a gente pegou a frente. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso resenha no CAIS. Foi incrível. Eu tô saindo com a folhinha aqui cheia de anotação, cheia de indicação. Eu adorei. Foi um prazer, Ju, estar de novo com você. Foi um prazer, Jackson. Muito obrigada pelo aceite, pela disponibilidade de estar aqui com a gente até essa hora, porque a gente se empolgou. Mas foi incrível. E é isso, pessoal. Espero que vocês curtam. Sigam o Jackson nas redes. E até a próxima.